Glória a Deus. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia no livro de Lamentações. Lamentações, no capítulo 3, versículo 21. Lamentações 3, versículo 21. Hoje é um dia de celebração. É um dia que é um marco. É um dia de celebração, um dia de lembrar, né? Um dia de trazer memória. Eu queria que você colocasse a mão sobre a sua cabeça, né? Onde está o nosso cérebro, onde está a nossa memória, né? Lugar onde eles não entendem muito bem, é um lugar meio subjetivo. O físico é o cérebro, né? Tem as conexões, mas a nossa memória está aqui, né? Então eu queria que você colocasse a mão sobre a sua cabeça e dissesse assim: mente e pensamentos sejam trazidos cativos à obediência de Cristo Jesus. Mente, receba a palavra do Senhor em nome de Jesus. Entendimento, receba da revelação da palavra do Senhor em nome de Jesus. Amém? Amém. Esse texto aqui de Lamentações, no capítulo 3, do versículo 21, nós vamos ler, ele diz assim: quero trazer à memória o que pode dar esperança. Vamos ler juntinhos? Quero trazer à memória o que pode dar esperança. As celebrações, elas servem para que nós possamos trazer a memória, relembrar. E é preciso trazer a memória, porque a gente normalmente insiste em lembrar o que deveríamos esquecer e esquecer o que deveríamos lembrar. Tudo que é de ruim, a gente está o tempo inteiro o quê? Lembrando. A gente está sempre trazendo à tona. Por quê? Porque normalmente as memórias ruins, elas são gravadas com muita força na nossa memória permanente. Porque elas são carregadas de emoções muito fortes. Elas são carregadas de situações que fazem lembrar. Não é assim? E nós precisamos trazer à memória as coisas boas. Nós precisamos trazer à memória o que pode nos dar esperança. E as celebrações, elas servem para isso, para nos fazer lembrar, para trazer marcos, para trazer marcas, para ser como se fossem estacas, para não nos permitir esquecer, mas trazer a memória. E a Páscoa é uma dessas celebrações. A Páscoa é uma celebração que foi determinada por Deus para trazer o quê? A memória. Para trazer uma lembrança. Para fazer o quê? Perpetuar algo. Então diga assim, a Páscoa é uma celebração que eu preciso trazer à memória. Eu preciso celebrar. O que é Páscoa? Páscoa é passagem. É uma passagem. Que passagem Deus mandou que o povo lá em Israel primeiro guardassem na memória e celebrassem a Páscoa. A Páscoa é uma passagem e foi determinada por Deus. A primeira Páscoa aconteceu há muitos anos antes da Páscoa cristã. A primeira Páscoa. E eu queria que vocês abrissem comigo agora no livro do Êxodo, capítulo 12. É o segundo livro da Bíblia. Êxodo, no capítulo 12. Aqui vai trazer este primeiro momento. O que acontece? O povo
os filhos de Jacó, de Israel, foram levados para o Egito numa época de grande fome. Havia lá José, que assumiu o trono ali como governador, não como, né, o maioral, como o faraó, mas o segundo abaixo dele, e o povo foi para lá. Só que chegou naquela terra, eles se tornaram ali escravos, eles foram escravizados naquele lugar. Ficaram presos naquele lugar como escravos. E foram dominados ali. Era um povo pacato, eles eram ali, né, pessoas que cuidavam de ovelhas, mas que crescia porque tinha a bênção do Senhor, então suscitou ali, né, do povo do Egito, e principalmente em Faraó, um grande medo de perder a sua terra. E ali eles se tornaram escravos do Egito. E como escravos, eles começaram a sofrer muito naquele lugar. E aquele povo chorava, e aquele povo se lembrava de Deus, e aquele povo pediu a Deus socorro. Disse: meu Deus, nos tira daqui, e Deus ouviu. Então, quando eu falo de Páscoa, eu preciso lembrar de uma coisa muito importante, que Deus ouve. Deus ouve. Deus ouviu o clamor daquele povo. Deus ouviu que aquele povo estava opresso naquele lugar, que aquele povo estava vivendo uma vida de escravidão, que aquele povo estava sofrendo, aquele povo estava sendo achincalhado, aquele povo estava ali recebendo, né, até mesmo fisicamente, dores como escravos naquele lugar. E eles clamaram a Deus e Deus ouviu. Então Deus ouve. Quando eu falo de Páscoa, eu preciso me lembrar que Deus ouve. Deus ouviu e Deus mandou o socorro. Deus planeja tudo, né? Moisés já tinha ido, já estava sendo preparado, né? E enquanto isso o povo estava clamando e Deus já mandou Moisés. Moisés cresceu, se tornou um homem. Então muitas vezes a gente pensa assim, a promessa, Deus não está ouvindo, Deus está preparando. Deus está preparando até que você esteja pronto. E Deus ouviu ali o clamor daquele povo. Moisés veio como libertador daquele povo. E Moisés foi até o faraó e falou com o faraó: é o seguinte, deixa o povo ir. E o faraó, com o seu coração endurecido, não quis deixar. E foi necessário que Deus ali enviasse algumas pragas. Deus enviou várias pragas, ou seja, Deus estava ali dizendo para o faraó: deixe o meu povo ir. Enquanto isso, o povo estava sendo trabalhado, estava sendo ali preparado para esta passagem. Deus ouve. Quando eu falo de Páscoa, eu tenho que lembrar que Deus ouve e que Deus prepara. A coisa parecia que estava difícil para o povo de Israel naquele lugar. Parecia que cada vez estava mais difícil. Quem lembra da história sabe que quando Moisés ia lá e pedia, foi só endurecendo a pressão de Faraó sobre eles. Quando você está clamando, quando você está orando, quando você está pedindo, a pressão vai aumentar. Porque o inimigo das nossas almas não quer nos deixar ir. E veio ali então uma série de pragas, até que veio a nona, e a nona foram trevas, densas trevas. Trevas fala de um momento muito difícil. Sabe aquela sensação de estar no meio do túnel? Eu não consigo ver nem o fechinho de luz olhando para trás, nem o fechinho de luz olhando para frente. Densas trevas foi o que aconteceu no Egito naquele momento. Pode parecer às vezes na nossa vida que estão densas trevas, mas nós precisamos trazer a memória o que nos dá esperança. Deus ouve e Deus está preparando. Deus está preparando. Eu posso estar no meio das trevas porque as trevas vieram para todos naquele lugar. Então eu preciso confiar. Quando eu falo de Páscoa, eu preciso trazer a memória, eu preciso lembrar. A celebração precisa me fazer lembrar.
E ali, então Deus começou a preparar o povo dele e disse, olha, falou para Moisés que ele enviaria uma 10ª praga. Só que para essa, tinha todo um preparo específico que deveria ser feito pelo povo de Deus. Nas outras foi assim? Nas outras foi assim? Não. Mas naquela última, foi dito àquele povo que eles tinham que fazer uma coisa diferente. Eles tinham que fazer algo que seria um memorial. Eles tinham que fazer algo que simbolizaria algo, que representaria algo, porque aquilo que eles estavam fazendo era algo profético. Era algo que estava trazendo um anúncio de acontecimentos futuros. Aquele povo poderia escolher obedecer ou não. E Deus trouxe a direção por meio ali de Moisés, nessa Páscoa, em Êxodo 12, quando diz assim, o Senhor disse a Moisés e Arão na terra do Egito, esse mês será para vocês o principal dos meses, será o primeiro mês do ano. Esse mês era um mês diferente. Esse mês seria um mês de marco. Precisamos trazer a memória na Páscoa. Que nós estabelecemos com o nosso comportamento marcos, marcas, que vão anunciar o que nós cremos e confiamos. E aqui Deus deu para eles direcionamentos para eles obedecerem. Aquilo era um marco. No verso 12, Deus falou o que ia acontecer ali, olha. Ele disse assim, naquela noite passarei pela terra do Egito e matarei na terra do Egito todos os primogênitos, tanto das pessoas como dos animais. E executarei juízo sobre todos os deuses do Egito. Eu sou o Senhor. Falar de Páscoa fala de ter que lembrar quem é Deus. Primeiro ele ouve. Segundo ele prepara. Terceiro ele traz direcionamentos. Quarto eu preciso lembrar quem é Deus. Quem é Deus? É o Senhor. O Senhor sobre todas as coisas. O Senhor sobre tudo e sobre todos. E ele deu um direcionamento para esse povo cumprir. Ele diz aqui que eles tinham que pegar um cordeiro, um novilho, um cordeiro, que não deveria ter mácula nem mancha e deveria ser perfeito. E esse deveria ser ali imolado para que comesse a família. Não é assim? Se ele fosse muito grande, a família fosse muito pequena, eu deveria compartilhar. Ali a família deveria compartilhar, chamar o vizinho, a vizinha, para compartilhar. Daquela obediência, daquela confiança, daquela direção. E ali Deus deu mais um direcionamento, além de pegar este cordeiro, de molar este cordeiro, de preparar a carne deste cordeiro, vocês vão usar o sangue deste cordeiro e vão passar nos umbrais das portas. E quando passar este anjo da morte, aonde tiver essa marca do sangue, vai passar direto. Lembrar da Páscoa é lembrar que Deus é o Senhor, que Deus tem o controle de todas as coisas, que Deus coloca para mim também princípios de obediência e que Deus traz para mim livramentos. Mas quem tivesse em desobediência, o que ia acontecer? O anjo da morte ia passar por lá. Essa desobediência significaria ausência de confiança.
Porque quem confiou na palavra do Senhor fez aquilo que ele direcionou a fazer. Mesmo às vezes sem entender. Confiar em Deus, confiar que Ele é o Senhor, provar com a sua atitude que Ele é o Senhor, é obedecê-lo mesmo que você não esteja entendendo tudo. Mas basta confiar, porque Ele é Deus, porque Ele é Senhor, porque Ele ouve o que eu estou clamando, o que eu estou pedindo. Ele sabe o que é melhor para mim. Eu posso não entender, eu posso sonhar algo, mas nem eu mesmo sei quais caminhos vão me levar a esse algo tão sonhado. Mas Ele sabe, por isso que Ele fala que os meus caminhos não são os seus caminhos. Os meus planos não são como os seus planos, eles são mais elevados para te dar o fim que você deseja. A gente quer algo, a gente acha que vai ser de um jeito, mas não é do jeito que a gente acha. É do jeito que Deus sabe que vai dar certo. Amém? Amém. Fala assim, não é do jeito que eu acho. É do jeito que Deus sabe que vai dar certo. Quando a gente fala de Páscoa, a gente precisa lembrar disso. É obediência, é do jeito de Deus, não é da minha maneira. É na confiança, é na certeza de que Ele está no controle. E Ele disse, olha, entra todo mundo dentro da casa, passa ali nos umbrais das portas o sangue, que esse vai ser o sinal. Olha no verso 13, ele fala isso. Êxodo 12, no verso 13. O sangue será um sinal para indicar as casas em que vocês se encontram. Quando eu vir o sangue, passarei por vocês e não haverá entre vocês praga destruidora, quando eu ferir a terra do Egito. Verso 14. Este dia lhes será por memorial, e vocês o celebrarão como solenidade ao Senhor, de geração em geração. Vocês celebrarão este dia por estatuto perpétuo. Ainda não tinha acontecido, gente. Ainda não tinha acontecido. Deus só está falando que eles deveriam obedecer e tudo aquilo deveria ser feito novamente como que um memorial. Ou seja, tragam à memória isso. Vocês não devem se esquecer. Vocês devem se lembrar. Vocês devem obedecer isso de geração em geração. Porque isso era obedecer, e tudo que Deus faz tem um propósito. Diga assim, tudo que Deus faz tem um propósito. Tudo que Deus faz tem um propósito. Tudo. E o propósito era que isso fosse passado de geração em geração, para quando o Cordeiro verdadeiro, de uma vez por todas, seria imolado. Pais que estão me ouvindo, nós temos uma responsabilidade de transmitirmos marcos, momentos, memórias. Hoje nós vivemos numa geração onde tem sido feito muitas coisas para destruir marcos, rituais, memórias, celebrações. Porque nós esquecemos mesmo. Se nós não celebrarmos, celebrar o dia do aniversário, celebrar o dia do aniversário de casamento, se esquece. Celebrarmos a Páscoa, celebrarmos o nascimento de Jesus, celebrarmos marcos, memórias. O nosso tempo em casa com a palavra. Em casa a gente chama de fazer nosso momento. É nosso momento, é o nosso momento, é o momento da família. Vamos fazer o nosso momento? O nosso momento. Isso vai ficar na memória. Às vezes, por um tempo, principalmente quando são muito pequeninos, vem muito fácil. À medida que vai crescendo, chega na pré-adolescência, adolescência fica um pouco mais difícil.
Aí na vida adulta pode ficar um pouquinho mais difícil, mas nós pais temos que fazer marcos. Não abrir mão dos marcos. Que foi isso que Deus falou, vocês vão fazer isso de geração em... E aí quando tiver 100 anos, vocês podem parar. Foi isso que ele falou? Não? O que ele disse? Perpétuo. O que é perpétuo? É para sempre. Fale para essa geração trazer memória. A gente esquece o que Deus fez por nós. A gente esquece. Principalmente quando a gente está no olho do furacão, quando nós estamos na turbulência. Parece que aquilo, quando a gente está no meio do túnel, né? Tudo é trevas, tudo escuro. A gente se esquece. Então a gente precisa ter marcos, memórias. E aqui Deus disse para eles tudo o que eles tinham que fazer. Eles iam comer ali aquele cordeiro, imolar, passar o sangue na porta. Depois eles teriam que passar uma semana, 7 dias comendo pão sem fermento e ervas amargas. Eles tinham que trazer memória, eles tinham que lembrar da dificuldade que foi. E que eles só iam conseguir sair dali, e só conseguiram sair dali porque Deus, com seu braço forte, os tirou de lá. É trazer a memória, nós não somos capazes. Gente, nós não sabemos se nós vamos sair desse lugar aqui hoje. Nós não sabemos. Tudo parece que acontece, né? E acontece com tanta naturalidade para nós, que parece assim, que vai ser sempre assim. Que a gente tem o controle. Às vezes está tão acostumado a dormir todas as noites que não percebe a bênção que é conseguir ter uma noite de sono. Tem pessoas que às vezes estão num leito, em dores, que não conseguem dormir. A gente pega um prato de comida, é tão comum comer que a gente se esquece. Tem gente que não pode comer, engolir o alimento. A gente se esquece. Que a gente consegue, quando a gente consegue caminhar, a gente se esquece que estar caminhando é uma bênção. A gente precisa trazer à memória o que Deus tem feito por nós. Das pequenas às grandes coisas. Falar da Páscoa significa trazer isso, que marcos são necessários, que é preciso trazer à memória aquilo que Deus tem feito por nós. Precisamos celebrar com solenidade os marcos que Deus deixou para nós. A Páscoa é um desses marcos perpétuos. E olha só, vamos ler aí o versículo 23 também, de 23 a 27, o que fala? 23 fala assim, vou ler para ler com vocês. Quando o Senhor passar pela terra para matar os egípcios, verá o sangue na viga superior e nas laterais da porta, e passará sobre aquela porta, e não permitirá que o destruidor entre na casa de vocês para matá-los. Obedeçam a essas instruções como decreto perpétuo para vocês e para os seus descendentes. Quando entrarem na terra que o Senhor prometeu dar a vocês, celebrem essa cerimônia. Quando seus filhos perguntarem o que significa esta cerimônia, respondam-lhes: é o sacrifício da Páscoa ao Senhor, que passou sobre as casas dos israelitas no Egito e poupou nossas casas quando matou os egípcios. Então o povo curvou-se em adoração. A celebração, Deus disse: olha, quando vocês saírem daí da escravidão, lembrem disso. Na Terra Nova, façam isso. Façam. E quando os filhos perguntarem, ou seja, os meninos vão ficar curiosos, mas por quê? Por que a gente tem que fazer isso? Às vezes eles perguntam, por que eu tenho que ir à igreja? Né? Por que eu tenho que ir à igreja? É um momento de comunhão que eu vou celebrar com os meus irmãos, que não moram na mesma casa que eu. Eles vão perguntar. Olha a psicologia de Jesus aí, né? Usando a pergunta, dizendo eles vão perguntar, eles vão querer saber. Quando eles perguntarem, vocês vão contar. Isso vai marcar. E ele disse, os seus descendentes devem fazer. É perpétuo.
E assim foi feito. E assim o povo de Israel celebrava e celebra até hoje a Páscoa. Então, época da Páscoa é época de trazer à memória o que pode me dar esperança. É época de saber que Deus está ouvindo o meu clamor. É época de lembrar que Deus está trabalhando por mim. É época de lembrar que Deus está preparando todas as coisas e que às vezes Ele vai me dar ordens e direcionamentos que eu devo obedecer, mesmo que eu não esteja compreendendo tudo. Eu preciso obedecer. Eu preciso obedecer. E Ele irá fazer. E eu preciso contar isso. Eu preciso passar para frente. Eu preciso passar para as próximas gerações. Eu preciso dizer, eu preciso testemunhar. E assim aconteceu até quando Jesus veio. Eles guardaram isso como estatuto para eles e para os filhos deles. E eles fizeram isso como um rito. Era um rito. Eles faziam isso todos os anos, eles traziam a memória, eles não deixavam, eles não se esqueciam daquele momento da Páscoa, como Deus os livrou, como Deus os preservou. O que você pode trazer memória do que Deus já fez por você? Qual foi a sua oração que Deus já respondeu? Qual foi o momento que você estava em intensa angústia, que Deus te trouxe uma resposta? Traz isso à memória, porque isso vai te fazer lembrar o que Deus faz e já fez por você. E você não vai se esquecer e você vai encontrar forças para prosseguir, para caminhar, tendo a certeza que Ele é o mesmo Deus. E quando Jesus veio, o Cordeiro sem defeito, quando Ele chegou, o povo continuava sabendo disso. Isso não se perdeu no tempo. Isso foi passado de geração em geração. O povo continuava, mesmo tendo passado por momentos de exílio, mesmo tendo passado por vários momentos depois que saíram da terra do Egito, eles viveram vários momentos, inclusive que foram influenciados pelos povos daquelas terras, por deuses estranhos, mas esse marco chegou lá quando Jesus estava lá, eles ainda estavam celebrando Páscoa. É tão forte o marco que nós temos, que nós deixamos, que isso vai nos acompanhar. Por isso que a palavra fala: ensina a criança no caminho que deve andar, e ainda quando for velho não se desviará dele. Podem acontecer circunstâncias, podem acontecer situações, mas aquela marca, aquele momento, aquele memorial, aquilo vai ficar ali. E Jesus veio exatamente nesse momento. Abra em João capítulo 1, versículo 29. João capítulo 1, versículo 29. Vou ler com vocês ali para a gente ler todo mundo igual. João Batista já estava batizando, pregando o arrependimento ali no meio do povo de Israel, dizendo que era chegada a hora, que eles tinham que se arrepender, que eles tinham que abandonar aquilo que não tinha sido ensinado pelos princípios da palavra. E aí ele vê Jesus. No dia seguinte, João viu Jesus aproximando-se e disse: vejam, é o Cordeiro de Deus que tira o pecado. O povo já sabia o que era o Cordeiro, gente? Sabia, sim ou não? Por que eles sabiam? Por causa da celebração, do memorial. Quando João Batista disse assim: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, o Cordeiro de Deus, eles sabiam o que era o Cordeiro de Deus. O Cordeiro que foi imolado, cujo sangue foi passado nos umbrais da porta, o Cordeiro que foi alimento para a família. A Páscoa tem que nos fazer lembrar do Cordeiro que morreu por nós, que é o alimento, nosso alimento, o alimento dentro da nossa casa. Não é só para mim. Esse Cordeiro que é Jesus, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, ele é alimento para mim. O sangue dele deve ser passado nos umbrais das portas da minha
trazer à memória a Páscoa, celebrar a Páscoa, é lembrar que é meu lar, a minha casa, onde eu vivo. Eu posso consagrar o meu lar ao Senhor, eu posso dizer, Senhor, essa casa é minha, e o sangue de Cristo está nos umbrais dessa porta, porque Ele está aqui comigo. E a minha casa é consagrada, o meu lar é abençoado, aonde eu vivo é abençoado. E o mesmo Deus que protegeu o povo no Egito, naquelas casas, é o Deus que me protege hoje, porque Ele não muda, nele não tem sombra de variações. Ele é o mesmo ontem, hoje e será para todo sempre. Páscoa, celebração, é tempo de trazer à memória isso. Ele está comigo. E foi nesse momento, no momento de Páscoa, que Jesus fez com seus discípulos a última ceia. Em Lucas, no capítulo 22, a gente vai ver esse momento. Nos outros evangelhos também vai ter registrado isso, mas hoje eu quero que a gente leia em Lucas no capítulo 22, que era exatamente esse momento onde estava sendo tudo preparado ali para esse último tempo de Jesus aqui na terra, antes de ser imolado como cordeiro. Ele estava preparando tudo para esse tempo de Páscoa. Olha só no verso 7, 22, verso 7. Finalmente chegou o dia dos pães sem fermento, no qual deveria ser sacrificado o cordeiro pascual. Ou seja, eles faziam isso como memorial até quando Jesus veio. E estava chegando esses dias, pode passar o próximo. Jesus enviou Pedro e João dizendo, vão preparar a refeição da Páscoa. Jesus disse, vamos vivenciar este memorial. Vamos aqui vivenciar este memorial, este marco. Este foi o último momento de Jesus assentado, comendo e conversando com os seus discípulos, passando os ensinamentos ali. Olha o memorial. Páscoa, passagem, me lembra dessa mudança que Jesus veio, que Jesus morreu por mim, que Ele mesmo veio cumprir este momento. Ele mesmo esteve ali vivenciando esse momento com os seus discípulos. Ele passou por isso. Próximo versículo, né? Onde queres que a preparemos? Perguntaram eles. Tem uma preparação. É importante a gente em família preparar esse momento também. A gente marcar esse momento da Páscoa, de trazer a memória, de ser perguntado, por que vocês estão fazendo isso? Às vezes, gente, nós estamos vivendo nesse mundo e esse sistema nos absorve tanto. E olha só como que as coisas vão acontecendo. Esses símbolos, essas memórias, essas celebrações vão sendo fragmentadas. Então, por exemplo, a Páscoa, fica todo mundo tão envolvido no chocolate que esquece o verdadeiro sentido da Páscoa. A gente pode comer chocolate, não tem problema nenhum, né? Não tem problema, você pode comer chocolate. Mas traga à memória o que é a Páscoa. Marque o que é a Páscoa. Marque esse tempo. Reflita sobre esse tempo. Porque senão ele vai se perdendo. É igual a história do sapo que vai cozinhando, põe na água fria, deixa ele ali, ele vai cozinhando. Quando a gente assusta, a gente perdeu os memoriais. A gente mesmo passou a não dar mais valor para esse dia. Porque fomos também tão cheios de comércio, que aí você fala assim, não, eu não quero comércio, isso só comércio, virou só comércio. E a gente não só o comércio, a gente, claro, esquece, mas esquece também do memorial, porque a gente fica tão chateado
de terem mudado o sentido, que a gente deixa também de celebrar o verdadeiro sentido da Páscoa, que é lembrar que Jesus veio e foi o Cordeiro imolado, que Deus preparou a nossa redenção de uma vez por todas. Então, precisamos como cristãos celebrar a passagem, celebrar a Páscoa, celebrar esse tempo, fazer disso um memorial dentro da nossa casa, com as nossas famílias. Aí eu vou perguntar, vocês prepararam hoje um momento especial no lar de vocês? Para o dia de hoje, que é a Páscoa? Não precisa me responder. Eu quero só que você reflita. Vocês prepararam hoje um dia especial? Você veio para a igreja hoje como um dia especial? Hoje é um dia especial. Esse louvor aqui hoje, um louvor especial. Hoje é um marco. Isso não é religiosidade, não pode ser. Isso é memorial, isso é memória, é trazer a memória, é lembrar o que aconteceu. A gente entendendo com profundidade o que Jesus fez por nós, como a gente pode ficar frio a este memorial? Ali Jesus fez com eles, teve com eles esse tempo, preparou com eles esse tempo. E olha lá no verso 14, nós vamos ler do verso 14 e agora o 14 e o 15, em Lucas, capítulo 22, versículo 14 e 15, olha o que fala. Quando chegou a hora, Jesus e os seus apóstolos reclinaram-se à mesa e disse-lhes: desejei ansiosamente comer esta Páscoa com vocês antes de sofrer. Olha como esse momento era importante para Jesus. Olha lá, gente, eu desejei ansiosamente, eu queria muito. Você esperou hoje esse dia ansiosamente para contar para os seus filhos, para estar em família e falar e trazer à memória o que Jesus fez por você? Ansiosamente pode ser a sua última Páscoa. Pode ser o seu último dia. Me lembrei aqui agora, infelizmente, do que aconteceu naquela creche. E o que aquele pai disse, que chegou na escola brincando com aquela criança. E deixar aquela criança na escola aquele dia foi o último momento dele com seu filho. Jesus sabia o que ia acontecer com ele, por isso ele disse: olha, desejei ansiosamente comer esta Páscoa com vocês antes de sofrer. Você preparou esse momento ansiosamente? Não por causa do chocolate. Não, mas por causa do que Jesus fez por você. Hoje pode ser o seu último dia para dizer para os seus filhos tudo o que Jesus fez por você. Hoje pode ser o último dia para você entender e compreender o que Jesus fez por você. Mas a gente fica remoendo coisas do passado, lembra coisas ruins que aconteceram, lembra das amarguras que a gente tem contra alguém ou que alguém fez contra a gente, mas a gente se esquece que Jesus veio para morrer por nós. É dia de a gente celebrar. Você está celebrando? Como está o seu coração nesse dia? Você se lembrou desse dia com essa alegria no seu coração? Com esse prazer no seu coração? Olha o verso 19. O verso 19, Jesus vai dizer, tomando o pão, deu graças, partiu e o deu aos seus discípulos, dizendo: isso é o meu corpo, dado em favor de vocês. Façam isso, hein? Olha o Senhor dizendo, é para continuar fazendo a Páscoa. É para continuar celebrando a Páscoa. É para continuar lembrando o que eu fiz por você. Porque esse é o meu corpo. Igual o corpo do cordeiro foi alimento para aqueles que estavam ali, Jesus entregou o seu corpo, a sua vida, para ser alimento para nós. Precisamos trazer isso à memória. E quando Jesus disse isso, ele disse: olha, quando a cruz acontecer, quando eu ressuscitar, quando eu vencer, na terra prometida, na terra da liberdade, depois que você me recebeu como seu Senhor, continue
fazendo isso. Continue celebrando a Páscoa. Continue. Permaneça. Traga à sua memória que eu te livrei do império das trevas, que eu te trouxe para o reino do meu infinito amor. Continue lembrando que eu sou com você, porque ele disse que estaria conosco todos os dias até a consumação dos séculos. Deus está comigo, Deus está com você. Deus está comigo todos os dias, Deus está com você todos os dias. Traga à memória isso. Lembre-se disso, tenha certeza disso. Que Ele é o mesmo Deus que ouve o seu clamor. Que Ele é o mesmo Deus que prepara a sua salvação, a sua libertação. Que Ele é o mesmo Deus que vai te pedir obediência. Que você vai ter que comer ervas amargas às vezes para se lembrar. Porque Ele disse, pastora, não, mas peraí. Estamos no tempo da graça. Tem isso mais de erva amarga, não é? Eu vou dizer para você, sim, ele disse que aquele que quer ir após ele tem que fazer o quê? Pegar a sua cruz e segui-lo. Ele disse, assim como eu estou comendo as ervas amargas, assim como eu estou vivenciando um momento de dor, você vai precisar negar-se a si mesmo. Isso é erva amarga, é ou não é, gente? Não é muito mais fácil fazer o que a gente quer? Ser da nossa maneira, ser do nosso jeito? Mas ele disse, traz a memória. Traz a memória. Faz isso. Lembra de mim. E Jesus veio para nos libertar de um cativeiro também. O cativeiro do pecado. Ele veio libertar de uma vez por todas do cativeiro das trevas que querem me trazer angústia, que querem me deixar oprimido, oprimida, que querem trazer ansiedade sobre mim, que querem me fazer sentir um lixo, que querem me fazer sentir sem valor, que querem fazer com que eu pense que eu não tenho mais nenhuma perspectiva. Mas Ele veio nos livrar de tudo isso. Ele veio me dizer, eu tenho uma vida para você. Eu já venci, eu já paguei o preço, que a gente já conversou algumas vezes lá do Éden, né? Lembra, né? Daquela conversa? Ele já fez, agora a luz pode entrar em vocês. Vocês não precisam viver a nona praga de permanecer nas trevas. Mas veja, eu já dei a marca nos umbrais da sua porta, da sua vida. As portas de entrada da sua vida. O seu lar, a sua família. Qual que é a sua aflição? Qual que é a sua dificuldade? Qual que é o seu problema? Qual que é o seu desafio? Qual que é o seu medo? Qual que é a sua insegurança? Qual é a sua dor? Ele está conosco. Ele está conosco. Diga assim, Jesus está comigo. Abra João capítulo 8, versículo 34. João 8, versículo 34. Eu quero dizer que a escravidão do pecado vem para nos dominar, mas Jesus já veio para nos libertar de toda a escravidão. Em João 8, 34, isso é Jesus falando. Jesus respondeu, digo a vocês a verdade, todo aquele que vive pecando é escravo do pecado. Pode ir próximo. O escravo não tem lugar permanente na família, mas o filho pertence a ela para sempre. Próximo. Portanto, se o Filho os libertar, vós de fato serão livres. A passagem. Se Jesus te libertar, você vai ser livre. Olha o Cordeiro da Páscoa. Ele veio para isso. Para que a gente não fosse mais escravo do pecado, para que a gente não fosse mais escravo do medo, para que a gente não fosse mais escravo da ansiedade, para que a gente não fosse mais escravo da necessidade de ser aceito, porque Ele já nos recebeu. Ele já morreu por nós. Efésios 2, versículo de 1 a 3, que nós vamos ler. Efésios, capítulo 2. Nós não precisamos mais sermos guiados
pelo faraó. Nós não precisamos mais cumprir as ordens de faraó. Vai e faz mais tijolo. Vai agora e pega a palha. Vai agora, você tem que fazer o dobro. Não precisamos mais. Sabe quem que é o nosso faraó? Também a nossa própria vontade, que quer nos dominar. Olha o que fala em Efésios 2:1. Vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados, nos quais costumavam viver quando seguiam a presente ordem deste mundo, e o príncipe do poder do ar, o espírito que agora está atuando nos que vivem na desobediência. Verso 3. Anteriormente, todos nós também vivíamos entre eles, satisfazendo as vontades da nossa carne, seguindo seus desejos e pensamentos como os outros. Éramos, por natureza, merecedores da ira. Olha lá o espírito que passou sobre todas aquelas casas no Egito. Mas aquelas que tinham a marca do sangue não foram merecedores da ira, porque estavam debaixo da obediência. Vocês estão entendendo, queridos? Páscoa é tempo de lembrar. Está em aflição? Está com dificuldades? Minhas irmãs às vezes costumam falar assim: tudo tempo está difícil. Quem falou que ela fácil enganou a gente. Eu falo assim, graças a Deus, que Deus é tão perfeito que Ele nunca falou que ia ser fácil. Eu brinco com elas e falo assim, não, tá aqui, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. Meu irmão, minha irmã, Jesus venceu o mundo, você venceu também. Sabe por quê? Porque Ele está com você. Ele vai dar um passo e vai falar assim, segue a minha pegada. Aí você pode dar aquele passo. Ele dá outro passo e Ele fala assim, segue o meu passo. Aí você pode fazer também. Páscoa é tempo de lembrar isso. Lembrar que eu não estou só. Lembrar que Ele está comigo. Lembrar que Ele me ajuda. Lembrar que eu posso obedecer. Eu vou seguir cada passo dEle mesmo sem entender. Amém, meus irmãos? Você pode ficar de pé?